sedentarismo é caracterizado pela falta ou diminuição de atividades físicas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de exercícios físicos por pelo menos 150 minutos por semana. No entanto, a OMS revela que uma a cada 3 pessoas não pratica atividades físicas regularmente. A atividade física regular é fundamental para prevenir e controlar o sobrepeso, a obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer, bem como para reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, reduzir o declínio cognitivo, melhorar a memória e exercitar a saúde do cérebro. Eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta e hoje eu recebo no bate-papo com o especialista o Marlos Domingues, que é educador físico, triatleta, doutor e professor da Universidade Federal de Pelotas do Rio Grande do Sul, para falarmos sobre os riscos do comportamento sedentário e como fugir dele. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique aí e assista esse vídeo até o final que vai ser muito interessante. Vem com a gente. Bom, Marlos, é muito bom te receber novamente aqui no nosso canal, no canal SSM em Pauta, né? E hoje para falar sobre os riscos do comportamento sedentário, né? Que é um problema aí que a população mundial, eu acredito que venha passando aí, então é um problema muito importante, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rogério. Sempre bom conversar contigo, colaborar com o teu canal e ainda mais falando sobre saúde, que para mim é uma mistura de profissão com prazer, que é uma área que eu gosto muito e atuo profissionalmente. Legal. Bom, é bem possível que muitas pessoas que estejam, né, sedentárias, elas não se identifiquem como sedentários. Pelo menos a percepção que eu tenho é que isso vem junto também com um certo preconceito que as pessoas em geral têm, que é ligar o sedentarismo às pessoas que se demonstram estar acima do peso, né? E a nossa população, de maneira geral, realmente ela está acima do peso. E talvez possa até ser um dos indicadores do sedentarismo. Mas eu também acredito que não é só isso, correto? O que é É, ser é, sedentário e ter um comportamento sedentário? Então, a primeira coisa, eu preciso esclarecer um pouco assim, essa área, esse termo comportamento sedentário, ele é bastante recente, até para a gente que trabalha com essa pesquisa, né, com essa área de pesquisa. São coisas bastante distintas. Então, a gente usava antigamente a palavra sedentário para aquelas pessoas que não faziam atividade física regular. Tá? Então, a gente não usa mais esse termo. Né? A gente entende hoje em dia o seguinte, que sedentários somos todos nós quando a gente deixou de ser nômade, quando a gente passou a ter um local de moradia fixa, né, o ser humano se tornou sedentário, deixou de ser nômade. Então a gente não está mais usando esse termo sedentário. A gente chama hoje em dia as pessoas são ativas fisicamente, são as pessoas que atingem a recomendação, ou elas são inativas fisicamente. Mas o que a gente começou a entender também? Que analisando como é que a gente se mexe durante o dia, algumas pessoas ficam muito tempo paradas. Então elas acumulam muito comportamento sedentário. Tá? E o que é esse comportamento, então? É a soma do tempo que a gente acumula, então, em atividades sentada ou deitada, por exemplo. Tá? Então, atividades está no computador, com celular, com videogames passivos, durante as refeições, meio de transporte, no ônibus, no carro, no trabalho, no estudo. Nós dois agora estamos em um comportamento sedentário, ambos sentados, entendesse? Mas, enfim, isso é uma coisa que é diferente da atividade física, são comportamentos distintos. Você pode ter uma mesma pessoa, ela pode ser fisicamente ativa porque ela atinge o recomendado de atividade física semanal, né? Tipo, ela faz exercício de forma regular e ainda assim ela tem um grande comportamento sedentário. Por exemplo, o cara vai 3 vezes à academia por semana, mas ele só anda de carro, ele passa o dia inteiro sentado em frente ao computador e de noite ele fica vendo TV no sofá. Ele é, pelas classificações, ativo porque ele acumula o mínimo lá recomendado de 2 horas e meia por semana de atividade física. Mas ele tem um alto comportamento sedentário, entende? Legal. E quais os prejuízos e riscos que o comportamento sedentário nos traz? Por que é ruim ter um comportamento sedentário? Bom, o que acontece? Primeira coisa que basta a gente ver um pouco a nossa história como espécie, isso não ser uma coisa muito natural para a gente, né? A gente, quando a gente era mais bicho, assim, tu tava te mexendo o dia inteiro, era o normal para a gente.
Enfim, eu não vou entrar muito em fisiologia aqui, porque não é esse o foco do público, mas de maneira mais assim, mais superficial. Quando os nossos músculos ficam parados por muito tempo, começa a acontecer alguns processos metabólicos indesejáveis lá, tá? Questão de níveis de enzimas e hormônios, tá? Então, a falta de contração muscular leva à diminuição da circulação dessas enzimas e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa glicemia, açúcar no sangue, e a nossa insulina, que é aquele hormônio que faz a absorção de glicose pelas nossas células. E esse processo, no longo prazo, piora vários parâmetros sanguíneos e leva, entre outras coisas, a aumento de peso corporal. Então, tem várias pesquisas no mundo mostrando hoje em dia que mais comportamento sedentário está associado a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, que é uma combinação de várias condições. E também se sabe que quanto mais tempo uma pessoa tem em frente às telas, pior tende a ser a sua alimentação. Tá? Então, esses estudos mostram que, por exemplo, quanto maior o tempo de tela uma pessoa acumula por dia, maior o risco dessa pessoa desenvolver câncer, doença cardíaca e morte precoce. E esse risco do comportamento sedentário alto, ele existe para todo mundo, mas ele é pior nas pessoas que são inativas fisicamente. Tá? E ele é pior nas pessoas que são obesas. Porque, aparentemente, todos esses prejuízos metabólicos que o comportamento sedentário causa são agravados pela obesidade. Então, para ter uma ideia de como isso funciona no longo prazo também, né? Tem um estudo britânico, há um tempo atrás, que eles avaliaram o tempo de tela que as crianças tinham entre os 5 e os 15 anos. E depois olharam a saúde desse pessoal quando eles estavam com 26 anos. Tá? Então, quer dizer, deixaram passar uns 10 anos para ver. A conclusão deles, esse tempo de. Aquelas crianças que tinham mais tempo de tela na infância e adolescência estavam com um risco muito mais alto aos 26 anos de serem obesas, terem colesterol alto, serem fumantes e ter um condicionamento físico pior. Nossa, que interessante, né? Ainda mais essa nova geração que a gente vê que, né, É vive em muita função tela, é da. muito tempo parado o tempo todo. Então, né, já acho que já explicou um pouco, mas quem Uhum. está mais propenso a se prejudicar com relação ao comportamento sedentário? É essa geração que está muito parada em cima de uma tela de computador, uma tela de celular, né, uma tela de televisão, do que uma geração até da nossa faixa etária aí É. né, foi formada com outros hábitos, né, de jogar bola, de andar de bicicleta, é isso mesmo? Assim, com certeza, a nossa geração passou por uma fase de vida importante, que a infância e a adolescência é muito menos exposta a esse problema, né? A própria quantidade de tela que a gente acumulava era muito menor, né, Rogério? Então, a gente não tinha tantas possibilidades, né? Então, assim, aí pergunta assim, o que é bom e ruim? O que é considerado muito tempo parado, muito tempo de tela, por exemplo? Então, não existe um ponto de corte oficial hoje em dia ainda para isso, tá? A gente, para atividade física, a gente tem já que é o considerado a diretriz mundial, que é 2 horas e meia por semana, que deveria ser o recomendado para todo mundo. Não, mas apesar de não ter um ponto de corte oficial para isso, as pesquisas vêm usando nos últimos anos, e te falei, essa é uma área de pesquisa que tem menos de 20 anos, mais ou menos, Bem recente. mas a gente vem usando mais ou menos pontos de corte de 3 a 4 horas diárias de comportamento sedentário começariam a ser problemáticos. Então, muita pesquisa usa, por exemplo, 3 horas para jovens e 4 horas para adultos. Né? Então, em adolescentes mesmo, tem evidência de que a partir de 3 horas por dia de exposição à tela, por exemplo, já seria prejudicial para a saúde mental, principalmente ansiedade, depressão e baixa autoestima. Tá? Tem pesquisas também mostrando isso em relação a pensamento suicida em jovens. Tá? Então, e lembrando assim, uma coisa que os pais às vezes não sabem, né? O recomendado de tempo de tela dos 5 aos 18 anos é de no máximo 2 horas. Essa é a recomendação da Nossa. Sociedade de Pediatria no mundo todo. Abaixo desse, quer dizer, abaixo dos 5 anos seria de 1 hora por dia, e crianças de meses, crianças de 1 ano não deveriam ter nenhuma exposição à tela. Né? Claro, não vou dizer, tem uma televisão ligada, não pode passar com o bebê por perto. Não é isso. Não é pegar um bebê de 8 meses e entregar um tablet para ele para ficar assistindo um desenho, entende? Essa exposição à tela. E tu vê, né? A recomendação de 5 a 18 anos é de no máximo 2 horas, e o jovem americano hoje, adolescente, fica em média 7 horas e meia. Tá? Nossa.
Então, assim, ó, quem é que está em mais risco disso, né? Vamos olhando para os adultos um pouco. Tem algumas profissões que elas estão em reconhecido risco maior que outras. A minha profissão, por exemplo, apesar de eu dar aula andando, dar aula para mim é menos que um terço do que eu faço, entendeu? O meu feijão com arroz o dia inteiro é ficar no computador, lendo, etc e tal, que é uma atividade parada. Né? Todas as funções de escritório, telemarketing, motorista, sei lá, advogados, essas coisas burocráticas, tendem a ser muito paradas e ficar muito tempo sentado. Né? Na verdade, um dos primeiros estudos nessa área, quando nem se falava em comportamento sedentário, mas um estudo clássico da área de atividade física e saúde foi feito na década de 50, publicado em 1953, em que se comparou a saúde dos motoristas de ônibus com os cobradores de ônibus, daqueles ônibus de Londres, de 2 andares, em que o cobrador fica o dia inteiro andando, subindo e descendo a escada, e o motorista junto com ele parado o dia inteiro. Ele viu que a doença cardíaca era completamente... Os motoristas tinham muito mais risco para a doença cardíaca do que os cobradores. Né? Isso aí, estou te falando de uma coisa aí, há 70 anos atrás se sabia disso aí já, então você começou a falar disso aí, entendeu? E uma pesquisa populacional que se fez aqui em Pelotas, de um ex-aluno nosso lá, ele viu assim, olha, quem seria o grupo populacional mais em risco? Seria, então, quando compara homens com mulheres, por exemplo, é o homem adulto jovem de alta escolaridade. O homem é na casa dos 20 a 29 anos, de alta escolaridade seria o grupo mais em risco. Mas, pessoalmente, sinceramente, eu acho, do jeito que a gente vive hoje em dia, essas diferenças para adultos elas vão estar muito mais atreladas ao tipo de trabalho que a pessoa tem. Né? E, como a gente falou já, os hábitos de lazer hoje em dia são todos muito passivos, e coloca praticamente toda a juventude em alto risco, uma vez que muito do que eles têm de passatempo hoje em dia é ficar em frente a uma tela mexendo no máximo os polegares, entendeu? Então, quer dizer, muita criança hoje em dia não vai mais à escola a pé, fica um turno inteiro sentada na escola, depois em casa vai ver televisão, jogar videogame, ficar com o celular, né? A educação física escolar é uma raridade, enfim, então, assim, tá todo mundo muito exposto a isso aí. E essa combinação no jovem de pouca atividade física com muito tempo parado, ela é muito prejudicial. Né? Saiu um estudo recente agora americano com mais ou menos uns 6 mil adolescentes, e eles viram que quando existe uma combinação de pelo menos 4 horas diárias de tela com baixa atividade física, tu tens um risco aumentado de 30% de obesidade nesse pessoal nos próximos anos. E essa combinação que a gente está vendo na nossa população jovem hoje em dia, que é muito tempo parado, que tem um prejuízo, e sem atividade física, que seria uma coisa que poderia, de certa forma, reverter um pouco esse prejuízo. Perfeito. E dentro dessa linha já ia te perguntar, né? A gente vive nesse ambiente que não nos propicia, né, a ser mais ativo, né? Então, de maneira geral, a gente utiliza o WhatsApp para trabalho, para lazer, para falar com, né? As redes sociais para isso também. Essa geração, então, mais nova nem se fala, né? Já nasceram com um tablet, um celular na mão, né? E como que é possível a gente fugir desse comportamento, né? O que a gente pode fazer para, não sei se livrar ou amenizar esse problema que é o comportamento sedentário? A gente analisando o nosso dia a dia hoje, né, Rogério, a gente olha assim, cara, mas o que eu faço então, né? E eu vou te falar sinceramente, quando essa coisa surgiu de estudar comportamento sedentário, parecia meio que uma coisa meio de terrorista, porque assim, cara, nós vamos todo mundo morrer então, porque nós só não tem o que fazer, sabe? Porque começaram a surgir estudos mostrando esses prejuízos todos, e os primeiros estudos mostravam assim, olha, o prejuízo é esse aqui e não adianta fazer exercício, entendeu? Você diz, cara, então, hoje em dia a gente mudou de pensamento já, em breve eu posso falar um pouco disso também. Mas quer dizer, como fugir disso, né? Então, mas deixa eu te falar algumas coisas que a gente costuma pensar e discutir assim. Por exemplo, uma pergunta para ti agora: por que tu está sentado? Porque eu estou gravando esse vídeo contigo. Tu não poderia colocar tua câmera e teu microfone em outra posição e gravar esse vídeo de pé? Perfeito, perfeito, poderia. Poderias, Mas tá? é a comodidade, né? Exato. Tu já está acostumado a fazer assim, mas Sim, tem perfeito. vários podcasters hoje em dia que estão fazendo gravação em pé já, para o cara, para não ficar, tu já elimina alguma coisa, entendeu? Que tipo assim, a gente vai fazer uma conversa de alguns minutos aqui, tu poderia estar de pé já, por exemplo, entendeu? Outras coisas, nem Perfeito. toda refeição que a gente faz, tu tem que fazer essa refeição sentado, por exemplo. Eu mesmo, o meu café da manhã é de pé.
Eu preparo as minhas frutas, lá, tal, com cereais e tal, faço elas de pé, porque é mais prático para amassar banana, etc., e como de pé já, entendeu? A gente Já pode não, ler ou isso aí estudar. já é uma quebra de paradigma, né? Porque Exatamente, né? Não sei, tipo, nossa geração, o nossa geração já almoço, né? O almoço em família, a refeição, tal, claro, isso para cortar comida. Senta agora assim, ó, eu tô de manhã cedo sozinho numa cozinha comendo lá um prato de fruta, etc. Por que eu tenho que sentar? Tá? A gente pode ler ou estudar em pé ou caminhando, por exemplo. Né? Então, uma coisa, um comportamento assim que eu tive já, quer dizer, às vezes eu pegava no final de semana, eu tenho que ler uma tese de doutorado que eu vou ser banca, por exemplo. É um troço de 400 páginas, né? Por que eu tenho que me sentar num sofá e ler? Entendeu? Por que eu não posso pegar essa mesma tese e sair pelo meu bairro aqui andando e lendo? Eu vou pro meio das áreas. Assim, ó, a gente pode fazer algumas coisas. Eu sei que não é fácil, mas algumas coisas a gente pode, tipo assim, ó, tu pega um ônibus, tu te senta porque tu quer. Tu pode ir de pé no ônibus, né? Não sendo um ônibus interurbano. E dependendo do trabalho que tu faz, tu pode fazer algumas adaptações. Aquela coisa a mais clichê de todas, troca o elevador pela escada, tu entende? Um exemplo que eu dou às vezes quem trabalha naquelas grandes empresas, que tu fica naqueles, tu tem aquele andar todo assim, cheio de computador e telefone de gente assim. Aí tu vê o cara quer falar com um colega dele que mora lá a 4 mesas de distância. Cara, levanta e fala com ele. Não passa uma mensagem pelo sistema interno da empresa dizendo, não manda um e-mail pro cara que está ali a poucos metros. Te levanta e fala com ele, entende? Tem hoje em dia também as chamadas as workstations ativas, quer dizer, a pessoa monta é uma mesa mais alta com um computador e tem uma esteira montada, porque a pessoa fica caminhando e trabalhando, com pedais também, quer dizer, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Né? Aí eu sei que é difícil. Uma pessoa que trabalha com telemarketing, por exemplo, e ela, olha, essa é a tua estação de trabalho. Tu tens que ficar sentado aqui em frente a essa tela, com headphone aqui, e é isso e pronto, entendeu? Então, como eu te falei, no início dessa pesquisa, a gente começou, cara, a gente não tem como fugir muito disso. Tá? Então, mas uma das coisas que se percebeu mais recentemente é que, apesar de ter todo esse prejuízo do comportamento sedentário, muito desse prejuízo a gente consegue anular com atividade física regular. Tá? e Claro, assim, e assim, é uma questão dose antídoto, né? Desculpa, veneno antídoto. Quanto mais veneno tu toma, mais antídoto tu vai ter que tomar, entendeu? Então, assim, uma boa dose de exercício físico consegue sim anular bastante desses prejuízos. Tá? isso eu ia te perguntar com relação ao tipo de exercício, né? Tem gente que, eu varro a casa o dia inteiro, mas isso é suficiente ou tem né? Já falou em 2 horas e meia por semana, que é o mínimo recomendado, né? Mas como que eu sei se aquela atividade que eu estou fazendo, ela realmente ela vai ser considerada aí nessas 2 horas e meia como atividade física que vá me ajudar a sair desse comportamento sedentário? Não sei se tu me entendeu. Entendi, assim, Rogério, assim, no geral, assim, uma pessoa que varre a casa, por exemplo, já está fazendo um grande benefício para ela, tá? O trabalho doméstico ele é muito subestimado em relação ao que ele pode fazer pela gente, mas ele é uma excelente forma de não ficar parado, por exemplo. Então, por mais que Perfeito. seja leve, qualquer trabalho doméstico, tipo lavar louça, por exemplo, entendeu? Tu já não está parado, tu está de pé, entendeu? Então, não é um grande gasto energético, né? Não vale como exercício, vamos te dizer assim, mas o fato de tu não estar parado já te ajuda. Então, tem Perfeito. pesquisas mais na área de longevidade, você olha que as pessoas que vivem muito no mundo não são pessoas que vão à academia, cara, é gente que não fica muito tempo parada. É gente que se levanta e vai na rua e mexe numa planta no jardim, e lava a louça, e lava a roupa, e varre um pouquinho, aí senta para ler um livro, depois é não ficar parado. Essa é a grande questão, entendeu? Perfeito. Precisando ficar parado por alguma razão específica, e eu só consigo pensar que seja profissional ou um estudante que tem que ficar muito tempo parado, tu consegue reverter isso aí com atividade física regular. Aí sim, claro, se tu puder fazer uma coisa estruturada, né, um exercício regular, com uma determinada duração, etc., tu consegue já anular bastante disso aí. A grande pesquisa que mostrou essa anulação da atividade física, mostrou, olha, quanto mais atividade física, melhor.
nesse sentido, de anular esses efeitos, entende? Então, ele dividiu, é uma revisão de literatura que ele pegou dados de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, e viu isso, atividade física e comportamento sedentário. E sim, ele dividiu as pessoas em 4 grupos de atividade física e o grupo mais ativo, quer dizer, quem acumulou mais exercício, mais atividade física, conseguiu anular completamente os prejuízos de ficar muito tempo em frente às telas, por exemplo. Entendeu? Mas assim, ó, tudo que tu faça para não ficar parado ajuda. Tá? E o comportamento sedentário tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: pequenas pausas ajudam muito. Então, assim, ficar sentado 4 horas gera um prejuízo metabólico. Se essa mesma pessoa, ao invés de ficar sentado de forma contínua 4 horas, fizer pequenas pausas, ficar de pé, por exemplo, contrair musculatura de panturrilha, glúteo, coxa, tal, andar um pouquinho, esse prejuízo é muito diminuído já. Tá? Porque o comportamento, esse prejuízo fisiológico que ele causa é como um timer, como um cronômetro. Sentou, iniciou a contagem. E vai começar ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Se tu fica de pé, tu para a contagem e zera o relógio. Mais ou menos isso, conhece? Perfeito. Então, mesmo quando o comportamento sedentário é inevitável, se a pessoa consegue incluir pequenas pausas ao longo desse período, e pode ser pequenas, tipo assim, 30 segundos, cara. Te levanta agora, fica de pé, fica na ponta dos pés umas 2 ou 3 vezes, meia dúzia de passos, volta e te senta. Isso aí já é suficiente para quebrar a inércia, entendeu? Já quebra o comportamento sedentário. Além do que, para ti que trabalha com área de segurança de trabalho, assim, essa questão dessas pausas, além do comportamento sedentário, envolve também outras questões de trabalho, até capacidade de produção, por exemplo. Eu não sei se sabe, tem algumas empresas que já, sabendo disso, eles instalaram softwares nos computadores dos funcionários que de tempos em tempos travam, não sei se você já viu isso aí, né? Trava e Sim, sim. o cara é obrigado a parar de Para fazer trabalhar. uma pausa Faz para uma pausa, se levanta, vai alongamento, ter o para banheiro, pega um café, vai tomar água, isso. coisa assim. E a gente sabe que no longo prazo, essas pausas, ao final da jornada de trabalho, essa pessoa produziu mais e essa pessoa adoece menos no longo prazo, né? Agora, é claro, se esse funcionário larga o mouse e o teclado, pega o celular, segue sentado e vai para o Instagram, a pausa deixou de fazer sentido, né? Aí essa coisa da pausa, saiu uma pesquisa agora em fevereiro, bem nova, assim, mostrando que mesmo sentado, o fato da pessoa fazer várias contrações com as panturrilhas, quer dizer, ergue o calcanhar do solo e volta por 3 segundos, já tem mudanças metabólicas positivas que afetam o corpo todo. Tá? Legal. Mas, enfim, como eu falei, é difícil fugir dele, do comportamento sedentário, porque ele está meio que enraizado no nosso estilo de vida moderno, né? Mas, assim, além da atividade física, essa questão, levantar-se de a cada 45, 50 minutos para quebrar isso aí, vai ser algo benéfico tanto do ponto de vista do comportamento sedentário, quanto para a nossa saúde visual também. Os olhos agradecem quando tu tira o foco do computador de tempos em tempos, e para a nossa coluna, que também é outra que sofre bastante com essa posição sentada. Perfeito. Eu recentemente participei de um treinamento imersivo agora de uma semana e de tanto e tanto tempo eu levantava e ficava mais no fundo da sala em pé para justamente para ter uma mobilidade maior, coluna, né? A É, coluna já começa a doer também, então eu já tenho essa prática de essas mudar um são, pouco a as duas posição, né? regiões do corpo que sofrem é a coluna e os olhos, né? E uma vez a É, gente, a gente perfeito. organizou um evento no Rio de Janeiro, é um evento da área de atividade física e saúde, e como ia ter várias falas sobre esse tema, a gente fez nas salas de palestras, tinham no fundo mesas altas, pessoas que queriam ficar assistindo de pé, Claro. entendeu? Não vamos ser incoerentes, né? Tu tá aqui falando que vai ficar sentado e tu não dá a É, oportunidade da sim, pessoa. Então, tinha um pouco perfeito, isso aí também. perfeito. É. A alternância de postura também, né? Em ergonomia a gente fala muito sobre isso, né? Alternância de Alternância de postura. postura, né? Tem Quebrar a inércia. vários processos produtivos que já faz essa alternância, né? Fica um tempo em pé, um tempo sentado, né? Então os postos já estão adaptados, né? Ou sendo adaptados para esse tipo de atividade. Mas, Marlos, muito legal. De novo, bate-papo contigo é sempre muito esclarecedor, né? Nada como ter um professor, doutor aí com fatos e dados científicos, né? E ainda mais de um assunto tão importante para a saúde das pessoas, né? Que é o nosso foco aqui no canal é esse, né? Então, eu quero muito agradecer a tua participação, tua disponibilidade, tua parceria aí, né? Compartilhando as tuas experiências aqui com o nosso público. Obrigado.
Obrigado, Rogério. E só para deixar uma mensagem final para o pessoal, assim, que apesar de ser um pouco assustadora toda essa história aí de comportamento sedentário, uma boa dose de exercício regular anula bastante desses prejuízos, e esses breaks também, essas pausas no meio do trabalho ajudam. A grande questão é a gente mesmo se policiar para fazer isso aí. Para quando vê o cara senta no computador, quando vê, pô, se passaram 2 horas e meia, eu tô aqui parado ainda, sabe? Então, tipo, o meu relógio hoje em dia, ele me avisa, tu tá parado há 1 hora, te levanta e mexe. Perfeito, Até perfeito. a tecnologia ajuda nisso aí também. Legal. Gostou desse vídeo? Então se inscreve lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.